Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de sexta-feira, 21h30 pela Atitude TV e 21h pela Bem Mais TV, Família Mais, o seu programa, o nosso programa. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, ativa o sininho Atitude TV. E também, para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. E hoje a gente vai estar falando sobre decisões certas, futuro feliz. E a minha convidada é mãe, esposa, pastora e uma grande influenciadora, Camila Freitas. Muito bem-vinda! Que privilégio É ter um aqui, hein? prazer estar com você. Vamos sentar aqui para a gente Vamos. conversar, ter esse bate-papo. Primeiro eu quero dizer que é uma honra te ter aqui com a gente. Imagina, gente, é um prazer estar aqui. É a segunda vez, né, Érica? É a segunda vez. É a Você segunda veio a vez. primeira vez, né, com o pastor? Tava grávida, Grávida da Maria. Exato. Aí agora aqui de novo. Maria já nasceu, tá tudo certo. Por que eu digo que você é influenciadora, né? Uhum. Sempre te falo Você isso, sempre não é? fala isso. É, porque hoje, nesse meio que a gente vive de influenciadores digitais, né? Você, na verdade, é uma influenciadora diferenciada. Você consegue influenciar na sua vida, até no seu dia a dia. Você compartilhando ali, que você lava roupa, né? Que você arruma a casa. E é importante trazer isso para quem está assistindo a gente se perguntando por que é influenciadora? Eu não conheço ela aí, né? Ainda vai conhecer hoje. Amém, amém. Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, Camila, quem é a Camila? A Camila Freitas, ela é mãe de 2 crianças lindas, que são a minha alegria. Ela é esposa do pastor Felipe Freitas. Ela é pastora na Igreja Batista Atitude, mas ela também é formada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tem um MBA pela FGV em marketing digital, mas abriu mão do mercado de trabalho em um determinado momento da minha vida e decidi viver integralmente a maternidade, a minha casa e o meu chamado pastoreio. Essa, resumidamente, é Camila Freitas. Que lindo. E me fala sobre decisões certas. Garante um futuro feliz? Com certeza. Durante a minha vida eu fiz algumas decisões erradas, sabe, Érica? Decidi algumas coisas muito ruins e colhi as consequências disso. Mas quando você começa a caminhar com o Senhor e pedir a orientação do alto para aquilo que você quer fazer, desde uma roupa que você vai usar até um caminho que você vai seguir, aí você colhe consequências boas, sabe? Das decisões corretas. Sim. Vamos falar um pouquinho da sua vida antes de esposa, né? Antes de mãe. Como é que foi o processo aí de fazer escolhas enquanto solteira? Olha, Érica, eu fiz escolhas muito ruins, sabe, durante solteira. Eu, por exemplo, eu era de uma igreja batista, já batizada, já conhecia Jesus, minha família toda na igreja, e em determinado momento eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu me desviei. E sabe aquela desviada dentro da igreja? Porque todo domingo meu pai me obrigava a estar lá ouvindo a palavra de Deus no primeiro assento da igreja, estava eu e minha família. Mas eu me desviei, porque eu não tinha raízes naquela igreja, eu não tinha amigos. Então pensa, numa menina já adolescente, entrando na faculdade, sem amigos na igreja, entrei na faculdade, fiquei deslumbrada, fiz muitos amigos. Na faculdade todo mundo queria minha presença. Na faculdade todo mundo falava, Camila, você vai na festa de não sei o quê? Eu pego você em casa. Falei, vou, claro que eu vou. Camila, você não pode faltar, sua presença é muito especial. Então tudo que eu não vivi dentro da igreja, eu vivi dentro da faculdade. E aí eu me desviei e fiz decisões muito erradas. Dentre elas foi um noivado, dentre elas um noivado que eu tive. Um noivado com um rapaz que aparentemente era maravilhoso. Pensa num militar que abria a porta do carro para você, que cuidava de você. Mas tinha um pequeno detalhe, ele não confessava a mesma fé que eu. E eu achava na minha cabeça que ele ia se converter depois que casássemos. Então, noivamos. Pagamos uma festa maravilhosa de casamento, Érica. Pensa aquela coisa linda, num sítio maravilhoso, tudo pago. Um vestido lindo dos meus sonhos. Alugamos um apartamento, decoramos. Eu sei que estava tudo muito lindo, sonho de princesa, porque o meu sonho desde criança era ter uma família. Tudo certinho, bonitinho, vou me casar. Faltando 3 meses para o meu casamento, o Senhor, nessa mesma igreja, me pegou e pediu que eu não casasse. É a E primeira aquilo experiência, assim, de que... forte, foi a minha primeira experiência muito forte depois da minha decisão por Cristo, foi a minha segunda experiência muito forte. Mas eu já era uma menina, Érica, que amava muito o Senhor. Desde a minha infância eu escrevia cartas para Deus, sabe? E Deus já colocava no meu coração, na minha infância, que Ele tinha um projeto grande para mim, mas eu não sabia o que era.
E eu sei que nesse momento da minha vida, o Senhor me pediu que eu não casasse. E aquilo pra mim doeu muito. E eu entreguei. Terminei aquele noivado, entreguei, mas fiquei chateada com o Senhor. Então eu decidi me desviar ainda mais. Então eu conscientemente falei: "O Senhor levou o meu sonho? Então tá bom. Então agora eu vou viver de qualquer jeito, porque o meu sonho era esse e você me pediu". E aí eu fui viver um monte de coisa, festas que eu não deveria ir, viagens que eu não deveria fazer, relacionamentos que eu não deveria ter. E essas decisões erradas causaram marcas em mim, sabe? Marcas que eu não precisava ter vivido. Eu Uhum. era uma menina que foi criada dentro da igreja. Então, quando eu fui viver o mundo, foi muito difícil. Foram coisas muito diferentes do que eu estava acostumada. Mas a gente volta, né? Eu costumo falar que aquele que tem a marca do espírito, o selo, não vai ficar muito tempo longe. Se tá muito, muito tempo longe, talvez não tenha se convertido. E a oração tem que ser outra, Verdade, né? é. Mas em um determinado momento, quando eu já estava muito cheia de marcas, de tristezas, de relacionamentos que me magoaram demais, que roubavam a minha identidade como filha de Deus, eu voltei. E eu voltei em outra igreja. O Senhor me pediu mesmo, eu tive uma experiência de estar voltando no meu trabalho, e o Senhor me pedindo para ir numa igreja que eu vi a placa. Ele falou: "Desce e vai lá". E foi como eu fui parar na Atitude. Na época era a Central da Barra. Entrei na igreja, ouvi a palavra meio desconfiada, e falei: "Tá bom, domingo eu volto". E todo domingo eu voltava e ficava no último banco da igreja, porque eu falava assim: "Eu quero o Senhor, eu quero Jesus. Eu não vou botar mais nenhum relacionamento acima dele. Eu tô casada com Jesus, é isso que eu quero". Então eu entrei numa célula, que é um pequeno grupo de jovens que se reúnem, e lá eu conheci o meu atual marido. E foi muito legal, porque eu nunca tive um amigo que amasse Jesus como eu amava. Então eu nunca conversei com alguém que falasse sobre as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com o Felipe. Nós nos tornamos amigos na célula e trocávamos mensagens sobre louvores, sobre a palavra de Deus, sobre pregações, e aquilo foi tão diferente pra mim, sabe. Ficamos muito amigos, mas ele chegou num determinado momento e falou assim: "Olha só, eu quero namorar você". E eu falei assim: "Não, de jeito nenhum, eu sou casada com Jesus. Eu não quero ninguém". Sério? Foi. Falei: "Não vou botar ninguém acima de Jesus, que toda vez que eu me relaciono, eu coloco acima do meu Deus". Aí ele virou pra mim e disse o seguinte: "Se eu não posso ser seu namorado, eu também não quero ser seu amigo". Decidido, né? Muito decidido, e se afastou. Só que eu senti falta das conversas, dos telefonemas, enfim. Aí eu aceitei, falei: "Tá bom, vamos namorar". Eu orei ao Senhor e entendi que eu podia seguir. E começamos a namorar e foi um namoro completamente diferente de tudo que eu tinha vivido, né. Quando Uhum. você se relaciona com alguém que tem a mesma fé que você, que ama o Senhor do mesmo jeito que você ama, sabe. E vivemos assim, o nosso noivado foi dentro de uma célula. Casamos, só que se você for comparar o casamento que eu tinha pago há anos atrás com aquele noivo, com o casamento que eu tive, financeiramente, é horrível. Era muito superior do que você teve. Muito E superior. como é que foi isso pra você? Não foi uma desconstrução de um sonho grande, de, né, poder realizar aquele casamento dos sonhos que toda menina tem, e de repente ter um casamento singelo? Olha, eu vou te contar um segredo. Eu paguei um buffet e uma decoração com a mesma pessoa para esse casamento. Eu pegava todo o meu salário, o Felipe pegava um pouquinho do dele e a gente pagava todo mês para poder ter uma coisa bonita. Ganhamos o sítio, a igreja nos abençoou muito, sabe. Só que no dia do meu casamento, essa pessoa que nós pagamos com a maior dificuldade deu um bolo na gente. Ela foi, mas ela não levou nada do que ela combinou comigo. Então pensa, eu paguei por louças brancas, ela levou copos de plástico, jarras de plástico, ela não levou Nossa! o óleo para fritar o salgado, os meus padrinhos decoraram o meu casamento. Eu estava no carro, na porta do sítio para entrar e eu não podia entrar, porque o meu casamento não estava decorado. Então eles pegaram o que tinham, fizeram o casamento e eu sei que eu entrei, eu lembro que eu chorei dentro do carro. Eu chorei falando assim: "Poxa Senhor, já foi tão difícil até aqui, eu precisava passar por isso?". Mas eu sei que quando eu entrei, a presença de Deus estava ali, sabe. E eu me emociono de falar, porque o Senhor se manifestou no meu casamento. Foi um casamento lindo. Eu olho pra trás, eu tenho tanto orgulho, eu não tenho muitas fotos, eu não tenho um vídeo. Fotos eu ganhei de uma mulher que me abençoou muito, mas eu não tenho um vídeo. Mas eu olho pra trás e eu fico tão feliz que eu fiz uma decisão certa e que o Senhor estava ali e ele era o suficiente. A gente se divertiu muito, sabe, isso me bastava.
Foi lindo. Se você perguntar para alguém que foi no meu casamento, ele vai dizer que a presença do Senhor era nítida naquele lugar. Lindo. É, foi isso, eu construí. Tive o Davi, tive Maria e Aham. uma família abençoada por Deus, sabe? Você trouxe pontos bem interessantes, né? Você falou da época que você era solteira e que você não tinha relacionamento dentro da igreja. Sim, Você entrava e saía da igreja dos seus pais, só acompanhada deles. exatamente. Queria que você falasse sobre isso para os pais que estão assistindo a gente, porque a fase da adolescência é uma fase muito complicada para os pais. Sim. Né, não para quem está passando por isso, né, Uhum, porque não sabe lidar com essa fase que não é adulto e nem é criança, é está num verdade. processo ali, né, de transformação, vamos pensar assim. O que que você diria para esses pais que estão obrigando seus filhos a irem à igreja, mas não conseguem ver que não está gerando um relacionamento desse filho com Deus ou com outros, né, da mesma idade, vamos dizer assim, dentro da igreja? Eu entendo o seguinte, Érica, eu acho que o pai tem que exercer sua autoridade de fazer os seus filhos irem domingo à igreja, sabe. Eu sei porque até o meu batismo, o meu conhecimento de Jesus foi porque meu pai me obrigava a ir. Em determinado momento eu senti a presença, eu os vi chamar e eu me batizei. Então eu acho que esse processo é interessante, mas não é só isso, sabe. Uhum. Eu acho que a gente precisa fazer os nossos filhos se apaixonarem pelo Senhor. Eu Hum. faço isso com o Davi tem 3 anos e a Maria tem 1 ano. Eu faço culto no lar todos os dias. Uau, O todos nosso os todos os dias, dias? o nosso café da manhã. Mas não é um culto, Érica, onde você bota todos sentados, em silêncio que eu vou ler a palavra, não é isso. A gente bota no café da manhã, enquanto a gente come, eu tô contando uma história da Bíblia com a Bíblia aberta, tô contando uma história da Bíblia para ele. Aí no final, que duram 10 minutos o nosso culto. Aí no final Entendi. a gente faz uma oração, geralmente eu peço pro Davi orar, ele ora e escolhe uma música pra gente cantar. Ele escolhe 3 palavrinhas, então todo mundo Aham. canta 3. Eu, meu marido, a gente tá lá cantando 3 palavrinhas e encerrou o nosso culto. Então é um trabalho de todo dia um pouquinho. Você precisa fazer o seu filho se apaixonar por esse Senhor. Entendi, Não adianta você só obrigá-lo a estar ali por religiosidade, claro. sabe. A forma com que eu vivo, o que ele vê em mim, como eu falo do Senhor. O Davi ora como a gente ora. A gente está acostumado lá em casa a botar joelho no chão, botar o rosto no chão e orar ao Senhor. Ele faz a mesma coisa. Entendi. Então esse trabalho precisa ser feito de pouquinho em pouquinho, sabe. Sim. Você traz a realidade da igreja, do culto de domingo, Pra para o dentro da seu minha dia a casa. dia, Isso aí. e faz toda a diferença. Toda a diferença. Então Você tem essa que seria a ver. dica que você daria para os Eu pais. daria essa dica pra você, traz essa realidade pra dentro da sua casa. Eu lembrei que esses dias a minha mãe me ligou, me contando que quando eu era criança, meu pai fazia um culto no lar, só que ele fazia na cama do quarto dele, a minha mãe me ligou falando assim: "Filha, você lembra que quando a gente fazia o culto no lar, você sempre chorava?" Aí eu falei: "É, mãe." Ela: "É, filha, seu pai lia a palavra, nós orávamos e você chorava, chorava, e depois ia para o seu quarto e acabou." Mas como isso fez diferença na minha vida. Então eu indico isso para vocês, tragam essa realidade, esse amor por Jesus para dentro da sua casa. Ele não pode existir só no domingo, sabe, ele tem que existir todos os dias. Durante a sua conversa com ele, fale sobre Jesus, seja intencional no que você faz com seu filho, extremamente intencional, pensando em cada palavra que você vai dizer. Faz toda a diferença. Outro ponto interessante que você trouxe, né, ainda solteira, Uhum. foram os relacionamentos que te causaram dor, Sim, né, e aí você ficou frustrada e ainda assim você recomeçou, ressignificou a sua vida e se permitiu viver um novo relacionamento com o pastor, não foi é? sim. A gente vive nesse tempo de mulheres muito fragmentadas, né, por decepções, principalmente amorosas. O que que você diria? Como que você conseguiu ressignificar a sua vida na vida sentimental? Érica, foram marcas muito ruins, de relacionamentos ruins, sabe. Eu não precisava ter passado por isso, mas Jesus me encontrou no meio disso tudo, sabe. Eu eu vi que eu não tinha mais nenhum lugar para ir. Quem que podia curar aquilo que estava dentro do meu coração? Aquela necessidade de ser aceita, de ser amada, de ter alguém. Era Ele. Porque às vezes a gente coloca no outro uma expectativa que só Deus pode suprir. Uhum. Então, para meninas que foram aí machucadas, magoadas por relacionamentos ruins, cesse esse tempo, você não precisa passar por isso mais, sabe. Termine o que precisa ser terminado e se volte para o Senhor. Ele pode curar você e saciar você nesse aspecto de amor, de cuidado, de carinho. E eu tenho certeza que quando a gente toma essa postura, toma esse posicionamento de amá-lo em primeiro lugar, as outras coisas acontecem, porque foi o que aconteceu comigo com o Felipe.
Eu não entrei na igreja para conhecer alguém. Eu não estava na igreja porque eu queria casar. Eu estava ali achando que eu ia casar com Jesus e isso me bastava. Interessante isso. Pois Uma é. menina, né, Pois é. que tinha um sonho de construir uma família e de repente diz assim: olha, a partir de hoje escrevo uma carta, eu tô casada com Jesus e não quero mais me relacionar com ninguém. Não quero mais me relacionar, mas acho que é porque eu sofri muito. E eu sei que tem mulheres nos vendo aqui que tem muitas marcas, Sim. sabe? E eu não digo marcas no corpo, não, eu digo marcas na alma. Uhum. E eu não queria mais isso. Tava doendo demais. A minha volta para Jesus foi quando, no meu trabalho, eu tinha voltado de uma viagem muito ruim, onde eu estava vivendo coisas completamente loucas. Voltei pro meu trabalho. E meu pai não sabia, tá, gente? Porque nós somos dessas, né? A gente sabe fazer escondido bonitinho, né? Meu pai não tinha noção de que eu estava vivendo essas coisas. Eu falava que eu ia dormir na casa de uma amiga, eu falava que eu ia pra não sei aonde, eu fazia todo um roteiro pra eles não descobrirem o que eu estava fazendo. Uhum. Inclusive essa viagem. Mas eu estava no meu trabalho, era meio-dia. E eu estava sentada trabalhando muito triste, com muitas marcas de relacionamentos ruins, chorando e falando assim: Deus, você olha pra todo mundo menos pra mim. E eu falava assim: olha pra todo mundo menos pra mim, por isso que eu não quero saber de você. Engraçado que foram as minhas decisões, mas eu culpava ele. Uhum. Não quero saber de você. E o meu telefone toca e era o meu pai. E o meu pai fala assim: filha, eu preciso falar com você agora. Eu falei: ai, pai, eu tô no meio do trabalho, não dá pra ouvir não, porque eu sabia que ele ia falar alguma coisa de Jesus e eu não queria ouvir. Uhum. Ele: não, Camila, eu preciso que você me ouça agora. A autoridade, né? Uhum. Falei: tá bom, pai, pode falar. Ele pega um papel e uma caneta. Falei: tá bom, pai, fala. Aí ele: eu estava dirigindo e um carro na minha frente tinha um adesivo e o Espírito Santo pediu pra eu ler pra você. Eu não sei por quê, mas na hora o Espírito Santo pediu pra eu ler pra você, eu preciso que você anote. Falei: tá bom, pai, fala. Aí o adesivo era assim: ainda que você não perceba e o seu coração não sinta, Deus está cuidando de você. Naquele Que momento eu lindo. voltei. Eu caí de joelhos no meu trabalho. Não tinha ninguém naquele momento, era a hora do almoço. Eu caí de joelhos e eu chorei, chorei e falei: Senhor, não é essa história. Não era isso que você estava escrevendo para mim, eu quero voltar. Me cura, cura as minhas dores, as minhas expectativas frustradas, eu quero voltar, eu quero você e só você. E foi nesse dia que eu entrei no ônibus, que eu vi a igreja, que eu contei para você. Que lindo. É, Você sempre teve um temor a Deus e aos seus pais. muito, Então, muito. isso faz toda a diferença Toda na a vida de um diferença. filho, né? Essas promessas, que se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ser bem-sucedido, você vai isso. prolongar os seus dias na terra. Isso. Você conseguiu ver isso, mesmo quando você estava afastada, você viu um cuidado de Deus Com ali, certeza. através dos seus pais. Com certeza. Eu via meus pais de madrugada orando. Eu acordava, eles estavam de joelhos 3 horas da manhã na cama orando. Pela sua vida, né? Pela minha vida. Então, assim, me marcou, sabe? Sim. A palavra de Deus é muito perfeita, ela fala de tudo, né? Honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Uhum. Então, Verdade. isso é muito real. Às vezes a gente deixa de viver algumas coisas porque a gente não honra pai e mãe. Verdade. Porque a gente não tem que honrar porque eles merecem. Tem que honrar só por eles serem pai e mãe. Sabe? É diferente. Independente do pai e mãe que você seja, tem. né? Exatamente. Acho que isso é difícil para os filhos entenderem, aceitarem. Ah, mas o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo. E não é isso que a palavra de Deus diz. Não é Não para é. amar e honrar pai legal, que deixa fazer o que quer, né? É isso Você aí. sabe que a minha filha, ela barganha muito comigo, né? Deve ser filha de líder, psicóloga, e ela fala assim, você não está sendo uma boa mãe. Qual a idade dela? 7 agora. 7 aninhos. Aí eu falei, eu sou uma excelente mãe para você. Né? Senão ela me leva nesse caminho, porque eu não estou fazendo exatamente o que ela quer. Exatamente. Né? E não é isso que a Bíblia ensina que a Bíblia pra gente. ensina, não é? Independe, né, Érica? Independe se o meu pai foi bom, se seu pai foi bom, se sua mãe foi boa. Independe do que eles fizeram pra você, dos erros que eles cometeram. Sim, sim. O seu papel é honrar, independente de quem eles são, né? Até porque nós cometemos esses erros, né? Ou outros erros sendo pai e mãe. Exatamente. Não é? Exatamente. Ser mãe é padecer no paraíso ou é ter culpa constante, Camila? Olha só, eu não posso ser hipócrita e falar que a gente não vai, que eu não sinto culpa. Eu sinto culpa, é claro que eu sinto. Que bom. Muito. Isso é normal, gente. Essa coisa de perfeitinha não rola, não. O povo acha que só porque é pastora, né? Pastora é perfeita, não. A gente Pastora tá não é aqui perfeita. bonita, plena, né? Linda, não é não. Sinto perrengue culpa. até chegar aqui, Exatamente. Eu agora, por exemplo, tive que deixar a Maria dormindo em casa com a menina para poder estar aqui. Sim. Aí eu fico, puxa, a vida, ela vai acordar, eu não vou estar lá. Mas amém. Eu sei que eu sou uma boa mãe. Eu cumpro aquilo que o Senhor me pede. Eu erro.
Mas assim, eu erro querendo acertar. Porque Uhum. a gente não quer fazer mal para os nossos filhos, Verdade, concorda? verdade. Então aqui, é bom que o Senhor avalie a intenção do coração, Ele não avalia só a atitude, né? Que bom, né? No mundo Poxa, que a gente é avaliado por todo mundo, né? é isso. Cancelado, né? Cancelado. Que bom que em Deus a gente pode Descansar sobre isso. descansar. Porque Ele avalia a nossa intenção. A nossa intenção foi boa, a atitude foi errada, mas a intenção foi boa, né? Sim. E Camila, você teve uma vida profissional muito boa, uma ascensão Foi, profissional muito boa. Vamos falar foi. um pouco sobre essa questão, né, da Vamos. Camila profissional. A gente falou Tá. da Camila, né, enquanto solteira, depois mãe. E a Camila profissional, como que era? O que que você fazia? Como eu gostava, Érica. É, Gostava muito. Pela minha formação, eu fui chamada para trabalhar como gerente de marketing de uma agência missionária. Então você vê, o trabalho que eu estava era um trabalho cristão, da minha sim, fé, um sim. trabalho bom, e era uma posição, um cargo muito bom, eu tinha relacionamentos muito importantes, e tinha uma equipe que eu gostava muito, e eu tinha muito prazer em estar ali, sabe? Era a nível nacional, assim, o que a gente fazia aqueles dias. Mas eu tive o Davi, e fiquei com o Davi em casa até 6 meses, que eu juntei férias, tudo que eu podia, fiquei até Uhum. 6 meses e tive que voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar, tinha uma menina que me ajudava e ficava em casa com o Davi. E um dia, enquanto eu estava trabalhando, essa menina me mandava fotos dele, para me mostrar que ele estava bem. E eu gostava muito do meu trabalho, tá, Erika, sem ficar claro, eu não saí porque era alguma coisa que eu não suportava. Eu Sim. amava a posição que eu E estava. amavam você, né, executando o seu Amava, trabalho, nossa, né? eu tive relacionamentos muito importantes ali. Sim. Nossa, foi muito bom mesmo. Mas eu estava ali trabalhando, recebendo as fotos do meu filho, ainda incomodada, Com culpa de porque, deixar ele em casa? óbvio, aquela culpa ali, ó, que persegue a gente, falando: "Ai, meu filho, meu filho". E eu chegava em casa 8 horas da noite, eu saía às 6h30 e chegava às 8, porque era na Tijuca. Então a minha mãe pegava o meu filho depois à noite, era uma logística, eu fiquei 6 meses assim. Até que eu recebi uma das fotos da menina que estava cuidando dele, ele estava no colo dela, mamando uma mamadeira com meu leite, porque eu tirava todo dia o leitinho lá no trabalho, botava no freezer, levava para casa para ele ter o que mamar no dia seguinte. Então ele estava lá mamando, só que a mãozinha dele dessa vez estava no rostinho dela. Ele estava olhando ela, mamando a mamadeira com a mão no rostinho, e era exatamente a posição que ele ficava quando ele mamava em mim. Mas, Érica, eu não sei te explicar o que aconteceu ali, mas eu sei que eu olhei aquela foto e eu comecei a chorar compulsivamente. Eu chorei muito, chorei muito. Eu peguei a chave do meu carro, fechei o meu computador, entrei no meu carro e voltei para casa. Eu não avisei meu chefe, eu não avisei a minha equipe, eu não avisei ninguém. Eu simplesmente fui correndo porque eu precisava pegar o meu filho, porque era meu, o Senhor me deu. Aquele carinho, aquela relação era nossa, sabe? E eu cheguei lá, chorei, abracei ele e tal. No dia seguinte eu tive que voltar, é claro, eu preparei o meu chefe e já tinha decidido que eu não ficaria mais. Foi uma decisão consciente de Consciente. largar a sua função, o seu salário. Foi porque Deus já estava trabalhando no meu coração. Quanto tempo você estava na empresa? 4 anos. 4 anos. E Deus já trabalhava no meu coração. Há 5 anos antes, 4 anos antes, o Senhor já tinha me pedido meu trabalho num culto. Mas aí, como demorou muito, eu falei: "Ah, passou, não era nada, né?" Até Aham. que eu comecei a viver essas coisas, eu falei: o tempo chegou, o tempo chegou. E eu abri mão de algo que eu gostava demais, mas não estava acima do meu primeiro ministério, que é a minha família, Que bom. que é aquilo que o Senhor me deu em primeiro lugar. E você é tão satisfeita com o que você tem, né? Eu sou feliz com essa minha escolha, eu sou feliz. Fez diferença no nosso financeiro? Fez diferença. A gente passou um tempo aí apertado, mas depois as coisas entraram no lugar, porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, a coisa entra no Uhum. lugar e equilibra, né? Sim, Mas eu sou feliz com a minha escolha. E é isso que é importante. Às vezes você não pode sair do seu trabalho, mas você tem que ser feliz com aquilo que você escolheu. sim. Porque senão você fica alguém frustrado, e a frustração vai gerando amargura. Sabe, mulheres amargas, Sim, sim, sim. infelizes? A gente precisa viver o que a gente escolheu, é isso? Então seremos felizes assim. Independente do que falem ou pensem, Do né? que me pedem, da Da comparação, comparação. sabe? Precisa ser feliz do que você escolheu. E aí, nesse tempo, então, você se dedicou a ser mãe e esposa. Mãe, esposa, aí também teve o pastoreio, né? Que Davi fez 1 ano e eu fui consagrada pastora na nossa igreja.
E aí? Você já era uma mulher influente dentro da igreja, né, com outras mulheres, você já estava ali sempre muito cuidadosa, né, cuidando de vidas de mulheres, discipulando, e aí chegou ali a fase de você realmente ser pastora. É, a consagração pastoral, que foi muito bonito, né. Mudou alguma coisa? Eu já vivia isso antes, Ah, sabe, Érica. você já era uma pastora mesmo sem título, é Eu já isso? eu já É, vivia isso por isso antes. que você é influenciadora, né, porque eu acho que você já Amém, vivia isso na prática, né, amém, e aí isso amém. não trouxe diferença para você? Não, foi só o reconhecimento da minha igreja local, né, como Sim, pastora, mas que o você também é exercício formada em disso teologia, né? também sou formada em teologia, também sou formada em teologia. O exercício do pastoreio eu já praticava, eu já cuidava, sabe. Sim. Então Como é que você faz para equilibrar esses papéis, né? A gente fala assim: "Nossa, nós exercemos tantos papéis na sociedade, o quanto é difícil ser mulher". Tem gente que, né, tem mulheres que chegam para mim na clínica e falando: "Ah, eu tô exausta, eu tô cansada, né, de ser mãe, esposa, dona de casa, profissional". Como é que você consegue equilibrar os papéis hoje? eu acho importante falar, Erika, que o equilibrar não quer dizer dar o mesmo peso para cada coisa, sabe. Uhum. Não funciona assim, porque algumas coisas pesam muito mais que outras. Eu acho que a resposta para isso, sabia que muitas mulheres me perguntam isso? Me perguntam isso no Instagram, mano: "Pastora, como é que você consegue estar aí fazendo feijão com criança, vai pregar amanhã e É, é tal?" verdade. Tá bonita, feliz, Sim, como é que sorrindo. pode? Mas eu entendi o que tem mais peso. Isso é que é importante. Porque se eu tiver que sacrificar algo, não vai ser aquilo que está como prioridade na minha lista. Então isso ajuda muito. O que é que eu não sacrifico? O meu marido, os meus filhos e o Senhor. Primeiro o Senhor, né? Sim. Não sacrifico. Então todo o resto eu tenho que abrir mão, vou abrir mão de alguma coisa que não são essas 3. Então acho que isso facilita. E eu vou até onde eu posso, Érica. Eu tenho que dizer não para algumas coisas, Você sabe? consegue? Eu ia perguntar, você consegue? Você é tão dócil, tão amorosa, você consegue falar assim: "Não". Não. Já foi muito difícil pra mim, tá, não foi fácil não, mas eu aprendi. Porque se eu não disser, não vai doer em mim, vai doer nos meus filhos, vai doer nas pessoas que eu amo, então eu preciso dizer, não tem opção. "Ah, pastora, vai lá e prega pra mim, faz não sei o quê com as mulheres, não sei o quê, nã na data tal". "Ah, filha, não, eu já vou estar pregando na semana que vem, na semana anterior a essa data eu vou ficar com a minha família, Então você se dá não vou limite. poder". Eu me dou limites, eu preciso ter. A palavra de Deus é assim: "Ser fiel no pouco para que ele te coloque sobre o muito". Uhum. E eu não falo família pouco, diminuindo família, não. Mas eu lembro que a quantidade é o seu primeiro ministério, aquilo que ele te deu. Ser fiel nisso, para que ele te coloque sobre o muito. Ser fiel no seu pouco, sabe? Não negocie isso. E você vai poder estar em outros lugares com autoridade. Uau, que bom. O papo tá bom, mas eu quero agora te convidar a assistir junto comigo o nosso momento do Orama Home. Vamos lá? Vamos. Para você que ama a mesa posta, ama receber e preparar aquela mesa linda para sua família, hoje nós trouxemos uma coleção de pratos lindos com palavras especiais como família. Olha só, gente. Tem paz, gratidão. É uma louça especial com filete e palavra em dourado. Uma peça que vai transformar e deixar a sua mesa maravilhosa. Do Orama Home, para você e toda a sua família. Estamos de volta com Camila Freitas, influenciadora da vida real, não é isso? Amém? Falando sobre decisões certas, futuro feliz. Eu preciso falar com você sobre esse processo reverso, né, de volta ao lar, já que a gente, como mãe, sente culpa por trabalhar fora, por trabalhar em casa, por não trabalhar. Como é que foi para você esse processo de voltar a ser só, né, ali do lar? Sendo bem sincera, foi muito difícil.
Não foi fácil, não. Não é esse glamour todo que Não é fala. nada, não é nada, porque primeiro porque a gente cria uma expectativa. Eu já ficava assim: "Então quando eu sair, eu vou conseguir organizar meu tempo, que de manhã eu vou fazer um tempo a sós com Deus de 3 horas, Só que depois não, né? depois eu vou montar a mesa do café da manhã e eu faço o almoço, eu levo as cri". Eu sei que a gente vai achando que vai virar assim, né, e não foi. Eu quando no primeiro dia, eu olhei o relógio, eu acordava cedo para poder ir para o trabalho, eu olhei para o relógio e falei: "Tô em casa, vou dormir mais um pouco". Aí eu dormi até meio-dia, Sério? pensa. Aí a gente acorda meio-dia e fala assim: "Meu Deus, perdi A o dia culpa, inteiro". né? A A culpa. culpa. Meu Deus, perdi o dia inteiro, as crianças, não fiz nada do que eu tinha que fazer. E eu demorei alguns meses, tá? Alguns meses Pra para eu adquirir essa nova conseguir rotina, é isso? pra exatamente, para construir uma nova rotina que eu conseguisse seguir, que não fosse algo, assim, impossível e nem algo que não valesse a pena para minha família. Então eu achei esse equilíbrio e demorei meses para conseguir essa rotina. Mas você falou de culpa, né? E olha Nossa, que interessante, né, você mãe que está aí ouvindo a gente, se sentindo culpada. Você teve um tempo, há um é processo, um não é? E processo. tudo bem, né, dependendo, uns demoram mais, outros demoram menos, Tudo né, outros bem. ainda estão procurando viver esse processo de forma Exatamente. saudável. Exatamente. O perigo da culpa é que a gente começa a se mover por ela. Então, por exemplo, ah, eu briguei com o meu filho agora, ele tá ali chorando. Puxa, mas eu fui muito dura, eu não precisava ter falado daquele jeito. Culpa. Culpa. Aí o que que você vai fazer? Você vai lá, vai brincar com ele, vai falar: "Ai, amor, então tá, tudo bem". Aí ele faz uma outra bobeira. 2 horas depois, você não vai chamar a atenção dele. Deveria, mas não vai, porque você tá com culpa. Hum, Então, a sua culpa, o se mover pela culpa, influencia diretamente a sua criação. O seu filho pode deixar de ser quem é e pode virar alguém que você mesmo não admire, porque no processo de educá-lo, de ensiná-lo, você se movia pela culpa e você deixa de fazer algumas coisas ou você faz outras que não faria se você não se sentisse culpada. hum. Então é muito perigoso. A culpa existe, é claro que existe, com todo mundo, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Quem me ajuda muito nesse processo é o meu marido, É. porque eu já chego para ele, já falo: "Amor, olha só, eu fiz isso e isso, falei assim com o Davi. Ah, eu não tô me sentindo bem, tô tão chateada". Ele: "Camila, para, chega. Já errou? Errou, tudo bem, vai lá, pede perdão pro seu filho e segue o dia. Para, você é uma excelente mãe". Então ele já me localiza, ele me coloca ali no meu lugar Entendi. para eu seguir a minha rotina. Mas como mãe, você vai sentir culpa, eu não vou falar para você: "Você não vai sentir", você vai sentir, isso é natural. Só não se mova por ela, porque a gente cria uma geração mimizenta. Ó, e como tá assim, né, de geração Total, mimizenta, geração sem sem limites. limite. Fala o que quer, faz o que quer, não respeita idosos, não respeita autoridades, nem reconhecem autoridades, o que é muito triste. Sim. E isso tudo tem a ver com o quê? Com a casa que ele foi formado, aonde ele foi educado. Tá faltando isso dentro das casas, é Tá isso, faltando, Camila? essa responsabilidade é nossa, Sim. gente. É o que eu fico pensando, quando eu não estiver mais aqui, quem vai ser Maria e Davi? Quem eu tô deixando aqui? Quais os valores que eu tô colocando nessas crianças, sabe? Você assume esse papel é seu, que ninguém pode fazer na igreja, na escola, ninguém. Então esse papel de pai e mãe, que a gente, né, sabe que é sacerdócio de pai e mãe, não é transferível. Não é transferível. E não tem como culpar ninguém. Se é algo que Deus vai nos culpar, né, nos responsabilizar, é do nosso papel enquanto pai e mãe, é Com isso? certeza, eu sei que eu vou responder ao Senhor pelo Davi, pela Maria, sabe. E eu tenho isso muito consciente em mim. Mas eu erro, Érica, todo mundo erra. Eu só preciso deixar diante de Deus esse meu erro, Uhum. levantar e começar de novo, sabe. Sim. E na verdade, ter entendimento e reforçar para você, em Deus, que você tem feito o seu papel, que é apresentar Jesus aos seus filhos. Esse é o Exatamente. principal papel do pai e da mãe. Esse é o principal papel. Eu acho que de tudo, o que me traria mais alegria, assim, quando eu estivesse indo, era ver o Davi e a Maria amando o Senhor acima de qualquer coisa. De tudo, de tudo. Esse é o seu maior desejo, né? Nossa, sem dúvida. Ter o meu filho vivendo isso, sabe? Uhum. Apaixonado pelo Senhor de verdade. Eu não tô falando de uma rotina eclesiástica, eu não tô falando disso. Eu tô falando de intimidade com Deus, de amá-lo. Esse final de semana eu fui pregar em Barra do Piraí, num, num retiro espiritual. E tinha um teatro com Jesus. E Jesus estava sendo chicoteado. E Davi viu, ele estava comigo.
Aí, Você sempre leva eles, né? Você é, faz questão de trazer eles para sua realidade. faço, Érica. Sempre que possível eu levo. Sempre que possível eu levo e ele gosta. O Davi fala assim: eu também vou pregar, né, mamãe? Eu falei: vai, filho, vai chegar seu Que tempo de lindo. pregar. Aham. Mas ele viu Jesus sofrendo com os soldados romanos. E ele estava no colo do pai. Aí o pai falou: ai, não, deixa agora eu tirar ele daqui. Ele: não, papai, quero ver. Aí ele foi vendo Jesus triste lá, com aquele sangue, tudo que eles Aham. fazem. Aí o Felipe: tá bom, filho, já viu, agora vamos. Aí ele: papai, eu já vi os homens maus, agora eu quero ver Jesus ressuscitar. E ele foi me contar Ah. isso. E eu fiquei tão emocionada. Pode parecer pouco, mas ele já teve interesse, sabe? E o entendimento, né? É, Que mesmo sofrendo, ele ressuscitou e é por isso isso que a gente aí. está aqui, É né? por isso que a gente está aqui. Às vezes, pequenininho, eles repetem um discurso, mas Sim, tudo bem. Uma hora vai fazer sim, é sentido, sabe? verdade. E isso já me emocionou tanto. É. Falar que ele queria ver Jesus Já ressuscitar. dá para isentar a culpa, né? De dizer, Já olha, melhora um pouco Deus, a minha culpa, tô né? sendo uma boa mãe, né? Mas eu vou te falar, a minha dica para as mães é essa: a culpa você vai sentir, só não se move por ela. Porque você Perfeito. acaba negociando algumas coisas que não deveria negociar. Eu quero falar sobre a esposa. Hum, Porque, assim, eu acompanho algumas mulheres, né, tanto fora do atendimento psicológico como aconselhamento. E os maridos reclamam muito das esposas quando elas se tornam mães. Porque equilibrar papel de esposa, mãe, né, dona de casa, pastora, é um desafio, não é? é, É um é desafio. sim. E muitas vezes nós deixamos o nosso papel de esposa, que vem antes de ser mãe, em segundo plano. Como é que É. você faz para estar bonita, né, para estar bem cuidada, feliz? Como é que você faz para administrar o seu papel de esposa com 2 filhos pequenos? Érica, não foi sempre assim, tá? Não? Não foi. Já teve, quando eu tive o Davi no início, você consegue ver pelas fotos da maternidade. Quando o Davi nasceu, eu saí da maternidade com os cabelos desse tamanho, toda largada, Então o papel de esposa ficou ali, ficou ali embaixo. embaixo. E eu passava os meus dias assim, com aquele cabelo em casa, acabada, dando mamar e tal, nananã. Até que o Felipe foi falando: poxa, amor, bota aquela roupa, bota aquele vestido que eu Então teve gosto. um toque do seu marido? Teve, Olha que legal para você que está em casa aí, né? teve um toque. E ele Claro, sabe falar. o marido precisa saber falar com a É, esposa, faz né? toda a diferença. Não é você tá horrorosa, mas é assim: amor, bota aquele vestido que eu gosto. Então eu comecei, como ele começou a dar muitos toques, eu falei: eu acho que eu preciso me cuidar. Aí eu fui melhorando. Tá. Tive Maria. Na Maria eu já falei: não, na maternidade eu vou sair bem, eu vou sair bonita. Então fiz chapinha na maternidade. Você vê a foto com a Maria, eu estava uma Eu me lady. arrependo de não ter feito tudo isso. Aí assim Saiu acabada. acabada. Pois é, eu saí com o Davi. Com a Maria eu mudei. Saí linda. E no percurso a gente vai começando a ficar É. cansada, Que largando é algumas cansaço, coisas. né? É Umas olheiras cansaço. horrorosas, amamentar é um desafio, É. não é esse glamour todo que mostram, Não é, né? não é, não é. E eu fui largando de novo, e de novo o Felipe foi me chamando. E eu também tenho amigas, que como é bom a gente ter amigas fiéis, né, que foram falando: amiga, pelo amor de Deus, corta esse cabelo, Se cuida, se né? Fica cuida, bonita pro olha seu essa marido. maquiagem. E eu fui melhorando até que chegou um ponto que eu senti do Senhor que eu precisava melhorar a forma com que eu me visto. Fala sobre isso. Eu Adorei senti de isso. Deus que eu precisava, para a posição que eu tô hoje, eu precisava ser influência em tudo. Não é só na Hum. minha fala, não é só com a forma que eu vivo, não é só no meu amor ao Senhor, mas a forma com que eu me visto precisa comunicar algo e precisa influenciar. Então foi quando eu ganhei uma consultoria de imagem, da Olha, Nath como faz Ramos. diferença, né? Faz Isso, muita né? diferença. Ela fez a minha colorimetria, né, que eu descobri a minha cor, eu sou primavera clara, sou eu. E ela monta os meus looks. Hoje a Nath foi na minha casa, ela já foi na minha casa, montou, pegou o meu armário, tirou o que não significava, o que não fazia sentido para quem é a Camila, colocou o que precisava, compramos algumas coisas. E como isso faz diferença na minha autoestima também, sabe? Eu consigo me sentir ainda mais segura. Não é que a roupa é o suficiente para me sentir segura, mas ela é uma parte do processo que tem que É. acontecer. Eu digo que o que a gente reflete no externo é o que a gente está ali no interno. Perfeito. Né? Então, se uma mulher não se cuida, não tem amor próprio, ela demonstra isso no vestir, no falar, né? Exatamente. E você começa, às vezes não é nem por vulgaridade, não. Esse erro eu não cometia, Sim. graças a Deus. Mas às vezes você usa uma blusa que tá com fio puxado, uma peça que já tá velha e você insiste em usar, um sapato que já tá batido. E tudo isso faz diferença.
Então ela foi lá e me reposicionou, porque eu realmente senti de Deus que eu precisava disso. E aí dá pra ver, alguns meses atrás, a minha diferença na forma com que eu me visto. Você tá na melhor fase da sua vida, Eu né? tô na melhor fase, eu estou Tá plena, feliz, feliz, plena. né? O que não quer dizer que não tenha desafios, né? Sim. Mas é aquilo, a gente decidiu viver por fé, não pelo que eu vejo, né? Então eu tô feliz. E é importante viver o que você está vivendo, o seu momento, e ser feliz. Faz diferença isso? Faz Mesmo muita que esteja num diferença. processo de dor, de desafio, Camila? Faz muita diferença quando a gente decide se alegrar, sabe? As coisas ao redor mudam. É uma decisão diária. É uma decisão diária. Eu não trato mais como um sentimento. Mesmo que o choro dure uma noite, é possível sim se alegrar pela manhã? É possível. É possível porque o Deus que eu creio não perdeu o controle. O Deus que eu creio, ele continua com o mundo na palma das mãos e num falar dele tudo pode mudar. Então é assim que eu caminho sobre as águas, sabe? É isso. Queria que você deixasse uma mensagem especial para as famílias, né, do Família Mais, que estão assistindo você. Amém. Aqui? Uhum. Famílias que estão assistindo esse programa, o que eu posso te falar hoje é: valorize aquele que está mais perto de você. Valorize a sua casa, valorize os momentos simples. Isso faz toda a diferença para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo e para você. A gente precisa criar boas memórias. A palavra de Deus diz para a gente pensar naquilo que é bom, né? Então, crie boas memórias. Crie boas memórias para quando o desafio chegar, o tempo difícil chegar, você trazer à sua mente aquilo que te traz esperança. E nada melhor do que memórias boas com aqueles que te amam e te conhecem verdadeiramente, que é a sua família. Bom, é isso para vocês hoje. Obrigada. Foi Um prazer. Uma honra te ter aqui, um privilégio, tá? Que Deus abençoe sua vida cada vez mais, a sua família é linda. Amém, amém. Eu recebo essas palavras. Um prazer. Um beijo, gente. Um prazer ter você aqui com a gente toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Seja abençoado e abençoe outras pessoas, Amém. outras famílias compartilhando esse programa. Meu beijo e até semana que vem.